Chapecó viveu nas últimas semanas um grave colapso na saúde por causa da pandemia. Pois é, a cidade chegou a registrar mais casos ativos de coronavírus que as maiores cidades do estado, como Joinville e Florianópolis. A gente vinha mostrando isso aqui para você. Mas apesar da recente diminuição no número de casos, houve um aumento na quantidade de mortes em Chapecó. Quem vai explicar para a gente o porquê disso, se o número de casos diminuiu, as mortes aumentaram? A Vanessa Presuto tem todos os detalhes. Dia 3 de março, Chapecó registrava 5.555 casos ativos de coronavírus. Hoje, quase 15 dias depois, os casos ativos caíram para 1.222. O número é o menor registrado desde o dia 7 de fevereiro, resultado das medidas restritivas mais firmes. O lockdown parcial, realizado por 14 dias, claramente teve um efeito muito positivo na questão da diminuição do número de novos casos e, consequentemente, na diminuição brutal no número de casos ativos de Covid-19 em Chapecó. Apesar da diminuição dos casos ativos, muitas pessoas continuam morrendo por coronavírus em Chapecó. Só nas últimas 48 horas, 24 pessoas perderam a vida por causa da doença. As mortes, elas seguem acontecendo e em número elevado porque o número de internações foi muito grande e muitos casos extremamente graves, muitos dos quais, inclusive, aguardando o leito de UTI propriamente dita, porque nós tivemos um colapso nos nossos leitos, na quantidade e disponibilidade dos nossos leitos hospitalares aqui em Chapecó. Visto que alguns pacientes tiveram, inclusive, que serem transferidos de estado, né? Foram até para o Espírito Santo. As mortes, elas podem se explicar também porque se sabe que aproximadamente 5% dos casos de Covid-19 vão evoluir de forma grave e podem evoluir a óbito. E, evidentemente, quanto maior o número de casos, maior vai ser o número de casos graves também. Para enfrentar a crise na saúde, Chapecó instalou 75 novos leitos de enfermaria e 25 leitos de UTI. Com a diminuição dos casos ativos, leitos de enfermaria que já estiveram 100% ocupados, hoje têm vagas para novos pacientes. Estamos com apenas 46 internados, quase 30 leitos vagos na estrutura do centro de eventos. O nosso problema em Chapecó e no resto do Brasil é as pessoas que estão internadas e o agravamento. O problema está no leito de UTI. É isso que nós temos uma certa dificuldade, mas nós estamos cumprindo a nossa missão. Chapecó foi o primeiro a entrar, está sendo o primeiro a sair. Tá aí a situação do Oeste que a gente vem mostrando para você e que agora a gente percebe até uma regressão nos números, mas que ainda não são suficientes para refletir de uma maneira mais significativa, né? Por lá, de uma maneira que demonstre uma melhora geral na situação. Por enquanto, a preocupação é muito grande. O contágio está caindo, o número de casos vem diminuindo, mas aquelas pessoas que estavam doentes por causa dos casos passados, no momento em que houve aglomeração, essas pessoas estão morrendo e o número de mortes sobe em Chapecó. A gente torce para que logo se estabilize e comece também a reduzir o número de óbitos por lá.